eu sou a Nana do Jami e elas são um dos nomes mais importantes atualmente na música japonesa, em grupos femininos. E eu queria saber se sempre foi a estética delas buscar esse contraste entre essa imagem toda fofinha, né, kawaii, com uma música muito pesada, como elas normalmente fazem. このさんたちは今は女性バンドが結構有名になっていて、このメタルのコンセプトがいつもそうだったんですよ。メタルのコンセプトがいつも好きだったんですけど、そこはこの花の組みたいというイメージがあったんですけど。はい、もともとそういうメタルだったり激しいサム色の音楽がすごく好きで、実際に自分たちのやりたいことを後世にできたらと思っていました。Elas sempre gostaram muito do gênero de metal e, claro, elas também gostam de muitas coisas fofinhas. Então, desde a época do Goleiro, elas tinham certeza que iam uma coisa nessa linha. Contraste entre elas não seria pesado. Boa tarde, meu nome é Eric, do Estúdio de Manhã. Eu queria fazer uma pergunta específica sobre a música Oishin Samaiba, que foi o tema de Momentary Living. E eu queria saber que ela comentasse sobre a composição dessa música, foi com essa música que conheci a banda, e se foi intencional a música começar calma para depois chegar um susto com aqueles sons pesados, gritaria de metal. 美味しいサバイバルの曲についてこの作品の作り方についてお話ししたんですけども、どうしてこうやって最初のなんか親の感じを読んですごく強い感じの音楽になったのかを聞いています。モメンタリーリリーは日常的なゆっくりまったりしたパートと戦闘シーン、彼女たちが敵と戦っている戦闘シーンのギャップがすごくある作品で、私たちもよくスクリーム的な視点と私のフリーのパートでギャップがあるっていうので、そこを共通点だったので、そこを意識しながら作りました。A música, ela se representa o dia a dia e a rotina das pessoas, que muitas vezes tem momentos calmos e momentos muito emocionantes, muito fortes, e que impactam a vida de muita gente. E por isso que elas escreveram desse jeito. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Walter, do Área 53. A minha pergunta é o seguinte: se vocês tivessem que apresentar apenas uma única música de vocês para alguém que não conhece a banda, qual vocês escolheriam e por quê? Obrigado. Quando uma pessoa mais para mim, essa se você não está falando na música, eu não sei como eu vou fazer isso. すごく迷いますが、お先に失礼しますという曲が入りやすいかな、バンドに入りやすいかなと思います。パートにEla disse que é muito difícil escolher uma canção, porque tem muitas músicas, mas ela indicaria o Carnaval, ela disse que é uma música fácil de entender que a banda Boa tarde. Minha pergunta é: elas são uma banda que já vem conquistando o Ocidente há um bom tempo. E nessa primeira vez, né, na vinda do Brasil, elas vêm também para um evento, né, de uma proporção tão grande, né, e também cultua, né, a cultura oriental, que acredito que seja mas que um pouco diferente do que talvez elas estejam acostumadas, né, em termos de shows, em termos de festivais, etc. Eu gostaria de saber se, de alguma forma, qual que é a percepção delas sobre isso, de estarem performando dentro de um contexto de um festival como esse,
E, de repente, qual que é essa primeira impressão do público brasileiro, justamente pelo primeiro contato estar dentro de um contexto tão grande de proporção como esse? ブラジルのファンたちが見て一番にイメージできたなんですが、あとこのこんなに大きなフェスティバルで何かビジネスのたくさんを紹介するんですけど、私たちもともとブラジルの方たちは YouTube とか TikTok とかですごいコメントをいただいてて、すごく熱量の高いファンの方が多いなっていう印象を私たちは持っていて、またこのアニメフェアに出演できたのがすごく嬉しくて、私たちもアニメが大好きなので、今回すごい楽しみにしています。Elas disseram que a primeira impressão é que os brasileiros são fãs muito calorosos, porque elas sempre acompanharam os comentários de brasileiros nos canais do TikTok delas, e elas sentiram que era um povo muito animado e caloroso com elas, então elas estão muito felizes em poder vir nesse evento. E quanto ao festival Animefans, elas estão muito felizes porque elas mesmas gostam muito de anime, elas estão muito felizes. Boa tarde, meu nome é Marcos. A minha pergunta tem a ver com essa relação do anime. Elas já fizeram música para dois amigos e eu queria saber se elas são fãs desde criança e qual outro anime elas querem cantar uma música. アニメは子供の時から見ている感じですが、あと、Se elas são fãs desde criança e qual outro anime elas querem cantar uma música. アニメは子供の時から見ているんですが、あと、どこにいる曲を使ったりしたりするんですね。もう小さな頃からアニメを見ています。祭りもたくさん見ていると思うんですけど、そうですね、結構やっぱり私たちのバンドの曲は激しいサウンドもあるので、ちょっと戦うシーンがあるアニメとか見たり、あと魔法を使う魔女のアニメとかやってみたいです。Elas disseram que sim, que elas acompanham o anime desde crianças mesmo, isso é muito bom. E ela não consegue definir o nome de uma outra agora, porque a gente discute muitas, mas elas acham que a música delas combina muito com animes que tem cenas de luta e que tem a magia, quem sabe bruxas, feiticeiras, uma coisa dessa linha. Boa tarde, meu nome é Adelino. Eu gostaria de saber delas como que foi a produção desse álbum. Muito lindo. E esse CD também. A produção do álbum e do CD. Como é que se deu? Muito lindo, por sinal. このアルバムが大好きで、この作品について少しだけお願いします。どうしてこんなイメージを作って曲を作成するためのお願いします。そうですね、この「ホットトピック」という作品は原点回帰、昔の私たちをイメージした楽曲を最新のちょっと成長した大人になった私たちを私たちの異国を表現している作品になっています。Elas disseram que esse álbum representa umas duas fases da vida delas. Antes delas se tornarem adultas, então eles estavam um pouco mais jovial hoje, e como elas são atualmente como adultas, então elas realmente Boa tarde, aqui é o Leonardo da DG Paconé. A pergunta para elas é a seguinte: como que elas se desenvolvem no conceito das músicas, no caso as duas, né? Quanto a letra, o conceito que elas vão colocar na música, como isso é feito entre elas? Essa é a pergunta.
テーマは一緒に話し合って決めるんですけど、自分がその時ハマってる好きな食べ物とか、あと友達の話を聞いたりとか、映画を見たりとか、その時その時の等身大の自分の好きなものだったり起きたことだったりをテーマにしています。Geralmente, elas trazem os temas das músicas por meio do que elas estão sentindo e o que elas estão ansiadas no momento. Por exemplo, uma música, um filme, uma obra, às vezes uma história que elas ouviram de alguma amiga. Realmente depende muito de o que elas estão sentindo no momento. E elas escolhem quem escolhe as músicas de acordo com O Alisson do Anime Profile. Desde o início da carreira de vocês, agora vocês fizeram vários shows, vários turnês, eu vou já falar um pouquinho da fora. Qual é a primeira diferença que vocês notaram na posição de sair do país, do Japão, do show do Japão, japonês, e para a Europa, em outros locais dos países fora? Qual é a diferença entre o japonês e o ocidental? O que vocês esperam do brasileiro que apoia o show de vocês? バンドをかけてからずっとドラえもんのライブを続けているみたいなんですけれど、日本のライブと海外のライブの違いについてちょっとお願いしたいんです。あとはすみません、明日のライブにどんな人を持っているのかと思います。そうですね、日本と海外のライブですごい違う点は、盛り上がる曲、みんなの求めるライブで見たいって思ってる曲が結構違うっていうのがすごい私たちも面白いなと思っていて、そこが明確にすごい違うところで、明日のライブはやっぱり初めて見る方も今回多い歌舞伎を今日明日したみたいな人も多いと思うので、すごい初めて聴いても楽しんでもらえるような曲を用意してきたので、お楽しみにしてほしいです。Ela disse que começou a falar o show sobre as expectativas para o amanhã. Elas claramente prepararam uma lista de músicas de um show inesquecível para os brasileiros e escolheram aquilo que elas acham que vão animar os fãs brasileiros. Mas também elas pensaram em músicas que vai trazer novos fãs, pessoas que claramente estão indo pela primeira vez no show, escutando pela primeira vez na vida e podem gostar. Boa tarde. Oi, de novo. Perguntinha. Vocês já pensaram em fazer uma collab com Baby Metal? コラボとかをしたいと思いますか？フェスティバルとかで日本でご一緒したりとかしたことがあるので、いつか私たちも昔していたので、いつか何かでまたご一緒できたら嬉しいなと思ってます。Elas disseram que elas escutavam muito as músicas do Baby antigamente e, claro, conheceram os artistas em alguns festivais, então, obviamente, elas gostariam assim. A lista regional, eu queria saber se você tem uma empresa favorita e se essa leitura influenciou no processo de escrita das amigas que elas foram. Desculpa, se elas têm uma que é favorita e se isso influenciou como elas escreverem as aventuras que elas fizeram. アニメのオープニングのソングで一番大好きなソングとかはありますか？それでそのソングから影響を受けた作品とかはありますか？
構好きなアニメたくさんあるんですけど、共通だったりすると、私はセーラームーン、美少女戦士セーラームーンがすごく大好きで、その曲いっぱい好きなのがあるんですけど、セーラームーンのストーリーとかを歌詞にちょっとインスピレーションを受けて書いたりしてます。Elas disseram que elas gostam muito do anime Sailor Moon e claramente escreveram algumas músicas se inspirando na letra de algumas músicas de Sailor Moon. Aqui eu queria perguntar, a banda ela mantém uma relação bem próxima com a cultura otaku, né? E elas são uma banda em formação desde a época do colegial, o que é tema de muita animação de jogar. Então eu queria saber se algo na jornada delas como banda tem algo a ver com bandas como a Vocaloid, Taimod, Keion ou a Kesoku Banda de Monster Rock, ou não tem nada a ver? ボーカル自体をまさに放課後ティータイムを小学生の時に見て、こんなバンド生活したいなと私も憧れてたので、すごく確かに影響を受けてます。Você tá certo, voltando aqui, tá? Desculpa o meu nome, eu não tô escutando. Mas eu claramente gostava quando ela tava no ensino fundamental 1. Então, esqueci mesmo, que acabou pegando a inspiração dessa obra. Aí o que ela fez recentemente uma parceria com a banda 5. E eu queria saber como veio essa parceria e como foi essa experiência. E ficou muito legal a combinação das vozes dela com o Mar. 皆さんは最近シンバンドSIM とコラボしたみたいで、その感想についてお願いします。すごく大好きなバンドなので、昔からその曲を聴いていたので、誘ってもらった時はすごく嬉しくて、ミュージックビデオもライブでの披露もすごくやっぱり緊張するんですけど楽しいです。Ela disse que é uma banda que ela gostava muito e fazia muito que ela conhecia as artistas. E por isso ela estava muito nervosa em participar, na verdade, fazer essa colaboração, mas ela ficou muito, muito feliz e contente com o resultado e muito feliz. Mais alguma pergunta? Então, uma salva de palmas. Então, vamos fazer a foto delas de pé, perto do backdrop. Só pra vocês saberem, depois da foto geral, elas vão ficar aqui no cantinho da entrevista pra TV Cultura, tá bom? Vamos lá. Start here. Look in here. Your friend too, please. Quando vocês levantam a mão, elas vão olhando pra vocês. Isso. Funciona assim no jornalismo. Levanta do outro lado, ninguém vai levantar a mão. Isso, elas olham pra vocês. Balança, se não funcionar, só levantar. Isso aí, ó. Ok. Valeu, né? Aí agora elas vão se aproximar aqui da table. Here. E vocês vão virar pra lá pra eu tirar a foto.
Sem selfies, tá? Isso aqui vai acompanhar um pouco a foto da pessoa que estiver aqui. Muito obrigada. Todos olhando pra mim, tá de... Cumprimenta depois, colega. Olha todo mundo pra cá. Valeu, muito obrigada. Aí agora elas vão ficar aqui no cantinho pra a TV Cultura vai fazer. A internet dela. Here. Posso tirar uma foto disso aí, que se na hora que você fez a pergunta, ela vai montar na edição, tá ligado?